dia, tudo bem? Como estão todos? Bem-vindos a mais uma live da Semear, apresentando aí a nossa equipe. Bom dia, sejam bem-vindos. Aí já entrou a Dani, nossa arquiteta aí que nos ajuda, nos apoia, nos ensina, tá sempre nos apoiando. E aqui eu tô com a minha música, que todo mundo começou a rir, diz que já tá com essa música na cabeça direto, né? E é exatamente essa a proposta, a gente lembrar que a gente tá querendo construir uma ponte aí de inclusão. Vamos aceitar a Dani, então. Vamos botar aqui, deixa eu ver, que ela já tá ali pedindo para participar, ó. Bom dia. Bom dia, Dani. Eu vou até já diminuir aqui o volume. Bom dia! Olá! Eu também vou diminuir o volume um pouco, peraí. Adaptando aqui. Já tá entrando, ó, um monte de gente aí, legal, pessoal. Muito obrigada pela audiência. Ó, a Jana já entrou. O meu pai já tá participando conosco. Família em peso. É isso aí, né? Legal. E aí, tudo bem, Dani? Tudo certo. Preparada Então, para nossa primeira vez de live, né? Porque eu nunca fiz isso na vida, nem. Tu já tá ficando craque, né? Já tá aqui na sexta, sétima já. Já, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6 hoje. 7 vai ser na de noite. Sexta, eu a minha primeira, mas vamos lá, vai dar tudo certo. Então, até o final da semana eu vou já estar com a 15ª live. Vou fazer 15 lives até o final de semana e vai direto. Legal. E mas muito conteúdo, né? Tudo lá no YouTube depois pra gente assistir de novo quando quiser. Tá tudo lá no YouTube, que a gente fala que é conteúdo pra gente não perder, em função de que eu acho que o importante é a gente não reter conteúdo e sim a gente compartilhar, né? Então, é importante realmente que a gente consiga ter um meio para dividir com as pessoas, né? Os profissionais que estão junto com a gente. Ali entrou a minha mãe também, entrou a Gabi de Bastiane, a nossa eterna princesa da festa da uva amada, que eu amo de paixão. Bem-vindo. E aí, vamos fazer o seguinte, eu vou explicar um pouquinho para o pessoal que está entrando, alguns pela primeira vez estão participando, outros já estão nos acompanhando aí desde sábado. E aí eu vou explicar um pouquinho da nossa live, rapidinho, e também contar e compartilhar algumas coisas. Olha ali, ó, a minha mãe escrevendo, filha e alunas. Isso aí, participando. Minha Depois nós vamos prof. contar aqui essa história. É isso aí, vamos contar isso. Então, gente, vamos lá. Nós estamos fazendo aí uma semana de live com profissionais que fazem parte do time da Semear, que são profissionais especializados, capacitados para trabalhar e focados na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, mas também com um olhar lá nas sementes. Por isso que a Semear já leva com ela essa marca, essa nomenclatura, porque as nossas sementes são os pequenos, então levando também para a área da educação, até porque nós nunca deixamos de aprender, nós nunca deixamos, sempre tem algo novo. E aí, quando tem algo novo, tem conteúdo, tem sempre um professor, tem sempre um orientador, tem sempre um mentor. E aqui no nosso caso, nós temos profissionais que se uniram, se engajaram numa bandeira, levantaram essa bandeira da inclusão, e a gente está fazendo alguma coisa, é isso que eu acredito, né? Tem pessoas que podem estar... Oh, hello! Gente, eu vou ter que dar um jeito nesse meu suporte de celular. Eu já sei que tem gente que já vai me escrever depois dizendo assim, acho que tu vai ter que alterar algumas coisinhas. Uma delas é o suporte de telefone. Eu já sei. Sim, mas é bom, né? Ter dicas. Vamos lá, né? Podem dar dicas para nós, a gente está aprendendo. Eu tô amando isso, porque quando as pessoas dão dica, Dani, é porque elas gostam de ti. Isso, com certeza. Porque elas querem te ver bem e elas estão querendo, não é crítica, pelo contrário, tu entendeu? Sim. Então, voltando à nossa live, gente, nós falamos de inclusão e quando a gente fala de inclusão, e eu já vou começar o oposto na live da Dani, que vocês vão se encantar, tem uma frase da Thaís Frota, se eu não me engano, aonde ela diz, se o lugar não permitir o acesso a todas as pessoas, este lugar é deficiente. Então, como a gente não queria que a nossa live pudesse ser considerada deficiente, que uma das coisas
a audiodescrição para a pessoa que tem deficiência visual e a segunda é as libras. E a semana passada nós fizemos um teste para ver se realmente a gente conseguiria colocar 3 pessoas na nossa tela e não deu. Então, o que está acontecendo? Eu tô aqui meio que me virando nos 30, porque eu tenho que fazer as perguntas, interagir com as meninas, estou pedindo ajuda para nosso time ali interagir com quem está acompanhando as nossas lives, né? Nos dando uma belíssima audiência, que isso para nós está assim, nós estamos admirados, nós estamos com mais de 100 pessoas participando e estando nas nossas lives e não teve uma ou duas, foram todas até agora que ultrapassaram ali 100 espectadores e isso está nos deixando assim cada vez mais encantados. E por quê? Porque é uma bandeira realmente que todo mundo apoia. E sempre a gente tem alguém com deficiência que é perto da gente, pode não ser da família, mas a gente sempre conhece alguém. Então eu acredito que isso faz com que a gente se conecte também com as pessoas, porque a gente fala de uma coisa que tá ali, tá no meio e tá na sociedade. E aí hoje nós vamos entrar num assunto que eu digo que é um dos assuntos assim mais impactantes dentro das empresas, que é a questão da ergonomia e da acessibilidade. Às vezes é a barreira para que o empresário não coloque a pessoa com deficiência. E a Dani veio para trazer toda essa bagagem de conteúdo. Ela estudou muito, mas aí ela vai contar depois a história. O que nós vamos fazer agora primeiro, gente? Audiodescrição de nós duas para as pessoas com deficiência visual que estão aí nos acompanhando. E se não estiverem nos acompanhando agora, é um vídeo, é uma live que vai para o nosso canal do YouTube, Semear com RH no final, e aí ele vai ser multiplicado. Então isso com certeza vai chegar em 1 ou 2 ou 3 ou até mais de 10 pessoas que têm deficiência visual aí, e para eles poderem se sentir pertencentes à nossa live. Então, Dani, eu vou te convidar para te fazer a primeira descrição, audiodescrição, e eu só vou explicar um pouquinho em sinais aqui, gente, porque eu faço a pergunta, só que eu não quero fazer o português sinalizado, que é sinalizar junto com a fala. E isso, os surdos, como tem estruturas diferentes, às vezes a gente não consegue, porque existem muitas palavras que tu tem que usar um sinônimo de um sinal, enfim. Mas isso é um assunto para uma outra live, que daí nós vamos explicar melhor sobre isso, bem focado na questão das libras, né? Dos intérpretes de libras. Mas assim, eu faço a primeira pergunta e aí depois eu sinalizo. Então a Dani vai interagindo agora com as pessoas, vai falando quem está entrando ali, né? Pra gente ir, vão curtindo, vão... multiplicando com um aviãozinho ali, Dani, tem que falar ali para eles depois do aviãozinho, para multiplicar, e se tiverem perguntas, façam, tá? Então eu vou só explicar para os surdos o que eu tô falando agora, do que eu expliquei, e aí depois a Dani já faz a audiodescrição dela, beleza? Pode ser, Dani? Pode. Então tá, gente, bem-vindos todo mundo que entrou aí, eu vi um monte de gente conhecida, até o pessoal aí da nossa equipe, a Milena, os amigos, a Suzane, muito legal. Evandro, Bel, o Cléo, né? Meu aluno que virou meu amigo. A gente troca receita, troca informação. A Dai, minha amigona. Raquel, querida, beijo. Que legal. A Prof. Dilma, né, Prof? Oi. Também muito feliz de estar junto aqui com a Letícia nesse projeto aqui, tá? Uma coisa bem desafiante, bem legal. Essa parceria, olha, vai render muita coisa. A gente está bem feliz. Nossa, muita gente. Que legal. Bem feliz. Estou participando, é isso aí. Então tá. Vamos lá, então, Dani. Faz a audiodescrição. Minha audiodescrição, então. Como a nossa colega Milena nos ensinou, então a minha pele ela é clara. Meus olhos são castanhos claros. O meu nariz é grande, eu tenho ele fino e comprido, assim, né? E a minha boca é média. E eu tô com uma blusa branca e um colarzinho aqui no pescoço para dar uma corzinha. E é isso aí. Bom, agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Então, eu tenho a pele clara, os meus olhos são verdes, o meu cabelo é preto, que sim, ultrapassa o ombro, que eu nunca falei do cabelo até o comprimento dele. Estou usando uma blusa preta, como sempre, profissional de Libras, né? Que eu já expliquei isso, mas vou repetir de novo. Então, que é importante.
quanto mais a cor, ou enfim, o contraste com o fundo, mas aqui no nosso caso tá claro. Então, para os surdos é importante para a sinalização, né? Eu nem sei se tá bom os sinais, gente, se vocês estão conseguindo me acompanhar aí, se tá bom o. Senão eu vou um pouquinho mais para trás. Bom, então, Dani, vamos contar para as pessoas, então, como é que começou essa nossa trajetória, mas aí tu também conta um pouquinho como é que foi, como que é a tua história, como é que é esse teu engajamento em relação à inclusão, como é que começou isso, assim, né, nesse foco, a questão também da ergonomia também, né, que é uma das tuas especialidades, e falar um pouquinho também como é que a gente se vinculou ali, né, o nosso trabalho, porque na verdade de todo o time aí da Semear, a Dani foi a primeira que estava junto comigo, mas é porque a gente tem uma história, né, Dani, por trás disso, e acho que é legal da gente compartilhar com as pessoas para que eles possam entender, né, esse contexto aí que a gente está levantando essa bandeira e a importância, né, da questão da ergonomia e da acessibilidade dentro das empresas. Então, eu vou deixar contigo para mim poder fazer a tradução, né? Vou Beleza. papel de Vamos lá. intérprete aqui, então. Isso aí. Então, gente, eu sou arquiteta, né? Me formei pela UX fazem 12 anos já. E eu fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos. Faz 8 anos que eu trabalho na construção civil, com projetos residenciais. Então, eu sempre trabalhei vinculado na área, né? Com arquitetura. E também tive a oportunidade de trabalhar como professora numa faculdade e com a disciplina justamente de ergonomia e de paisagismo, né? Então, essa disciplina de ergonomia, ela me chamou a atenção para diversas coisas, né? Foi uma passagem bem interessante. Hoje até eu não estou mais na docência, em função que eu tenho um filho pequeno e de noite é tudo meio complicado, mas enfim, né? Particularidades que a gente, enfim, direciona a nossa vida, né? Mas eu e a Letícia, a gente se conhece há muitos anos na escola, né? A mãe da Letícia foi minha prof. Dilma, querida, uma querida. Beijo, prof. Tá aí nos assistindo. Mas na época a gente não tinha muito contato, a gente não chegou a ser colegas, né? E aí depois a gente se encontrou, então, o ano passado, até eu procurei a data, Letícia, agosto de 2019. Foi o SW, que é o Startup O Weekend mês de agosto de 2019. 19. Isso aí. E a gente se encontrou no SW, que é o Startup Weekend Woman, né? Então é um final de semana que tu entra na sexta-feira com uma ideia, forma um grupo e tu sai no domingo com uma startup montada, né? Não que tu saia, digamos, do domingo, né, com essa mesma ideia que tu entrou. No caso, nós se juntamos, né, 8 mulheres aí, formamos um grupo bem bacana, que deu um resultado bem legal. E a gente acabou entrando com uma ideia, que era da Débora, e no meio do caminho a gente viu alguns problemas e a gente pivotou, que eles chamam, né? Que é abandonar a ideia como se fosse, e partimos novamente de uma ideia nova, do zero, que foi proposto pela Letícia sobre inclusão. Então aí veio essa questão da inclusão e quanto mais a gente conversava ali naquele final de semana, mais eu via aquilo como um encantamento, né? A gente começa a se encantar e ver as possibilidades que a arquitetura tem nesse campo, né? Porque minha arquitetura é uma definição, assim, é realmente minha paixão. E trazendo a inclusão, parece que fechou todas, né? Enfim, em resumo, esse final de semana foi bem trabalhoso, cansativo e tudo mais. Chegamos no domingo, apresentamos o match da inclusão, que então trabalhava com inclusão, né, de PCDs e estabelecimentos comerciais, e nós ganhamos o primeiro lugar, né? Nós fomos premiadas, né? 8 mulheres com todo o esforço, toda a dedicação, e nós ganhamos o primeiro lugar, então. E isso trouxe uma satisfação muito grande e a gente se identificou bastante, né, Letícia? A gente, no processo ali de trabalho, enfim, a gente viu uma relação bacana. E a Letícia sempre com essa bandeira da Semear, com a ideia dela que é realmente muito antiga, ela apresentou para nós, enfim.
e ela defende muito essa questão da inclusão, né? E isso realmente me encantou também, né? E daí até eu pensei assim, até que foi que eu lancei nos stories ontem, eu acho, o que que a arquitetura pode fazer pela inclusão, né? Onde se encaixa a arquitetura na inclusão? Até se tiver outros arquitetos aí, amigos, coloquem nos comentários o que que vocês acham, né? Para ver se fecha com a minha opinião. Mas depois de tudo que eu participei e acompanhei, eu vejo que a arquitetura pode contribuir muito para os PCDs com a autonomia. Então, permitindo que eles vão nos lugares, que eles acessem os lugares, né, com tranquilidade, com conforto, né, com segurança, né, e que eles possam se locomover independentes, que não dependam de alguém para chegar em algum lugar, né? Então, isso permite que os PCDs tenham possibilidades, possibilidades de trabalho, né? Possibilidades de ter uma família, de poder, que nem eu disse, ir no banheiro sozinho, subir, enfim, chegar em algum lugar sozinho, com mais conforto e mais qualidade de vida mesmo. Então, isso fecha todas, assim, com a questão da arquitetura, né? Que eu penso que a arquitetura, ela melhora a vida das pessoas. Ela não precisa... A arquitetura tem uma visão, assim, bem de nicho, né? De elite e tudo mais. Não é bem por aí. Ela pode auxiliar todos os setores da sociedade, né? Tendo alguns focos, né? Então, no meu entendimento, a questão do... E parou. Pessoal, me deem like se vocês estão ali vendo, se vocês estão acompanhando. Dani, eu acho que parou aí um pouquinho. Estão Não sei se foi. escutando? Estão me vendo? Eu tô te vendo agora, mas ele deu uma Deu paradinha, uma tá? travada? Deu Tá. uma travada. Já vamos aproveitar e ver quem é que já entrou ali também, ó. Isso. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei se eu não. Ah, aqui, consegui enxergar aqui. As aulas da Dani são ótimas. Isso aí, gente. Vão elogiando, vão falando. Beijo, queridos. É isso aí. Coraçãozinho, isso faz parte até para a gente poder ver se vocês estão também, né? Ah, a Milena tá Ó, falando a Milena. respeito da Isso acessibilidade, né? aí. Dentro do, Das do salas de cinema. cinema. Só travou um pouquinho, o pessoal está comentando. O Esdras também já está aí, das startups, ele acompanha tudo, ele é maravilhoso, um empreendedor maravilhoso. Que Só legal. elogios para esse menino, que ele está sempre nos acompanhando e me dá cada dica muito legal. A Isso Simo aí. também está ali, ó, gente. Deixa eu só aproveitar, Dani, que deu essa travada. Sim. Olha só como Deus é bom. Hoje é dia 28 de abril. Você sabe o que se comemora hoje? Não sabe. Então, hoje é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho. Olha que legal, a nossa live não foi programada para cair Não. justamente hoje. E aí, como a gente faz um calendário, né, de planejamento, de coisa, eu disse, mas espera aí, nós vamos falar sobre ergonomia, nós vamos falar sobre a acessibilidade dentro das empresas, e isso tem muito a ver com a segurança e tem tudo a ver com a questão da saúde no trabalho. E uma das coisas que a gente vai um pouco mais além, mas agora eu quero que a Dani fale para vocês a respeito dessa questão da acessibilidade, até porque a gente está desenvolvendo um acompanhamento, né, Dani, dentro da Altec Lab, que é o nosso laboratório da startup, aonde a Semear está incubada, e que hoje de noite nós vamos falar sobre isso também, que tem muita gente que me diz assim, nossa, eu estava esperando por essa live, eu quero ver essa live, o que né, incubação, enfim. E o Esdras está dizendo que é dia também em memória das vítimas de acidente no trabalho. Isso aí mesmo, né? Por causa dos acidentes, e muitos acidentes ocorrem porque às vezes as empresas não estão totalmente adaptadas, enfim, porque não tem um certo cuidado. Então é isso também que a Dani já vem trazendo aí como arquiteta e trazendo conteúdo bem legal para todo mundo. Dani, continua aí falando. E depois até da questão do convite de ter participado também da CMA, porque a gente veio de um projeto que nem tu estava contando, e realmente teve uma conexão muito forte.
entre nós em função de que a gente viu ali que a gente podia trabalhar realmente junto. E uma das coisas de levantar essa bandeira, mas ela também porque acabou te encantando pelo processo, pela experiência que tu já teve como professora, dentro da disciplina de ergonomia. E tem muitas pessoas que não dão muita bola para isso e acham que tipo, a questão ergonômica não tem nenhum significado. Não tem. Realmente não tem hoje. Mas ele vai ter resultado na tua vida mais para frente, né? Mas aí é uma coisa que é muito legal de fazer uma abordagem que daí vem de encontro com ao que a Alicia, nossa fisioterapeuta, falava também, que é a questão do cuidado que a gente tem que ter com os movimentos, enfim, na nossa live de segunda-feira ao meio-dia. Bom, volta lá, Dani, fala aí. Então tá. Então, falando na questão da autonomia, né? Então, para o PCD, né, ter autonomia com conforto e segurança. Então, é isso que a gente busca, é isso que a arquitetura, na minha opinião, pode contribuir. Então, pensando em casa, no banheiro, poder tomar banho com tranquilidade, né? Sozinho, sem muito auxílio. E também no trabalho, poder chegar até o trabalho, poder acessar todos os locais comuns do trabalho. Então, questão de rampa, questão de larguras de porta, né? Poder chegar até a tua mesa de trabalho bem tranquilo. Aí o teu chefe vai ter uma reunião. Aonde vai ser a reunião? Que essa pessoa possa chegar até a reunião, né? Possa ter um convívio, por exemplo, no espaço de convívio da empresa, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar para facilitar e para permitir que esse PCD tenha essa facilidade, tenha essa autonomia na vida dele, né? Porque daí sim ele vai conseguir se inserir na sociedade. Porque imaginem se vocês tendo que acessar, por exemplo, uma reunião e não conseguir visualizar, né? Por exemplo, um deficiente visual, e ele não sabe onde é que é a sala de reunião e não consegue chegar lá. Ele vai precisar de ajuda, né? Ou um cadeirante que a cadeira não passa pela porta, né? Então, são coisas tão simples que é uma observação básica do projetista, do responsável por aquele espaço, para permitir que esse cadeirante tenha essa facilidade, né? Que o PCD tenha essa facilidade. E também, muito eu falava nas minhas aulas, né, de ergonomia. A gente teve até uma aula especial que foi bem bacana. Até se tiver algum aluno que participou dessa aula, me manda fotos, porque eu fiquei sem foto nenhuma, né? Eu queria até apresentar para vocês, mas fiquei sem foto. Eu sei que eu levei uma cadeira, levei pesos de academia, levei vendas, né? E fiz uma simulação como se fosse uma oficina com os alunos. Então, cada um apresentava, digamos, usava um equipamento desses e apresentava uma deficiência e tentava se locomover pela faculdade. Então, eles conseguiram identificar todas as dificuldades que um deficiente teria, né? Então, acessar o elevador, né? Subir a escada, né? Então, os pesos a gente pode simular colocando nas pernas como se fosse um idoso, né? Porque o que eu procurava com isso? Sensibilizar as pessoas de que nós profissionais, a gente tem a responsabilidade de, quando fazer um projeto, buscar que ele seja acessível a todos, né? Aos PCDs e aos PSDs, né? Que são pessoas sem deficiência, né? Que nem a gente estava brincando outro dia, pessoas sem deficiência e mas que né? Eu já incorporei os PSDs. As pessoas sem deficiência e que são idosos ou que eventualmente, por exemplo, engravidou, tá mais gordinho, né? Então, todas essas questões, se tu pensar nesse projeto acessível, tu vai incluir todas essas pessoas, né? Não só as pessoas dentro de um dito padrão, né? Então, essa questão. Também, né, Dani? E vai além, porque além do funcionário, né, da pessoa que é deficiente, pode ser funcionário, mas eu também tenho que pensar que essa acessibilidade, ela também leva para o meu cliente. Se eu for um empresário,
que eu tenho uma venda direta, Claro. né? Então, automaticamente a gente não está pensando só naquele que foi justamente a nossa live de ontem, onde o Juliano falou muito isso, né? Que a deficiência, quando você trabalha a inclusão, você não está pensando só na empresa em si, enquanto colaboradores, mas também está projetando uma oportunidade das pessoas com deficiência frequentar a sua empresa, Isso. comprar coisas da sua empresa, ter o serviço da sua empresa, né? Uhum. Então, é justamente isso. A SMR, ela traz uma bagagem com profissionais que podem ajudar, auxiliar, prestar consultoria, acompanhar as empresas justamente nisso. Não só na questão de serviço de atendimento, enfim, de recursos humanos com as pessoas com deficiência, mas que aqui tem, ó, a Dani, é a nossa arquiteta e que faz todo o acompanhamento de projetos ou empresas que já estão estruturadas, que aí a gente Uhum. vai fazendo a adaptação conforme vai conseguindo, por causa que nós sabemos, né, Dani, que dentro da lei, como ela é uma coisa que ela é jovem, eu digo que ela é jovem, ela não É. é uma lei na questão da Uhum. acessibilidade, ela não é antiga, então começaram a se dar conta disso faz pouco tempo. Então, os Uhum. prédios antigos, eles têm que serem adaptados. Os Adaptados. prédios novos, eles já entram na lei, enfim, né? Que os arquitetos, eles já têm que olhar com um olhar realmente inclusivo. Mas aí eu queria, Dani, que tu comentasse um pouquinho, porque por mais que o arquiteto tenha que olhar em função de que a lei necessita, né? E até se tu quiser comentar o número da lei também para as pessoas poderem ter acesso e conhecer um pouquinho mais, se quiserem. É importante também comentar que tem muitos arquitetos, até porque dentro da faculdade da arquitetura existe uma pincelada sobre a questão das acessibilidades, enfim, mas não tem um estudo aprofundado, né? Então, às vezes, a pessoa pega mais o básico e esquece um pouco de todo o contexto. Então, eu queria que tu Uhum. falasse um pouquinho sobre isso para o pessoal que está aí na nossa live, como um conteúdo de abordagem mesmo, que é, às vezes, uma lacuna aí que a gente tem que se dar conta e a Semear está aí para ajudar, né? Isso aí, com certeza. A ideia da Semear é a gente prestar, então, consultoria e acompanhamento nas empresas que necessitarem de adaptação. Então, a gente vai acompanhar a empresa, vai fazer levantamento e vai avaliar qual que é o melhor caso, né? E com certeza a gente sempre tem que buscar o melhor custo-benefício. Mas para a empresa vai ser um investimento, até como disse o Juliano ontem, na sua marca, na sua identidade, né? De poder apresentar ou colocar um selo na sua porta, por exemplo, eu sou acessível, eu sou um restaurante acessível, né? Então, tudo isso faz diferença e hoje em dia, cada vez mais tem muita importância, né? Então, é realmente o que a Semear vai estar buscando trazer e o que a gente vai trabalhar fortemente nisso. E falando nas legislações, então, o que é mais forte é a NBR 9050 de 2015, que é a mais atualizada. Isso, e a gente tem outras legislações, que, por exemplo, é o Estatuto do Deficiente, o Estatuto do Idoso, tem uma outra que é específica para acessibilidade em condomínios, que é uma mudança bem atual agora, que entrou em vigor em janeiro. Então, várias coisas que estão acontecendo nas legislações para obrigar as pessoas a fazerem espaços acessíveis, né? Fazerem projetos acessíveis, né? Então, isso é bem complicado, porque realmente a gente não tem na faculdade ou mesmo na vida profissional, a gente não tem tanto incentivo para se trabalhar com acessibilidade, para que todos os espaços sejam acessíveis, né? Mas já existem estudos, até eu pesquisei bastante sobre isso, que o termo é desenho universal, que é uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, um conceito, que é justamente a acessibilidade universal. Então, vai desde da pessoa que tem baixa visão para comprar um shampoo no mercado, por exemplo, né? Até toda essa questão arquitetônica. Então, esse desenho universal ele pode ser aplicado
em diversos produtos, em diversas situações da nossa vida, né? Então, só voltando um pouquinho na questão da ergonomia, até tem a minha colega aqui, a Raquel. Quando eu cheguei em Montreal, me surpreendi com a quantidade de pessoas idosas na rua, utilizando as cadeiras de rodas motorizadas, fazendo suas atividades totalmente independentes. Então vejam que a Raquel ela está morando no Canadá, em Montreal, e ela tem uma experiência do exterior, né? E o que que Ela tá faz? lá? Ela tá lá, ela mora lá. Olha aí, ó, nossa audiência Isso. no Temos Canadá. audiência internacional, que se que nem. Muito E ela obrigada é por... Vai Isso, lá. obrigada, Raquel, pela contribuição, mas a gente identifica o quê? Que as pessoas saem na rua porque elas têm infraestrutura, né? Elas são, digamos que, permitidas a sair na rua pelo desenho universal das coisas, pela acessibilidade que tem em todos os lugares. Então, no mercado, nas lojas em geral, em todos os espaços, né? Então, isso é uma bandeira, a gente sabe que é uma coisa que não vai ser de uma hora para outra, né? Mas que a gente tem que começar e a gente tem que iniciar de um ponto, né? Iniciar, tem muitos lugares, até mesmo do Brasil, São Paulo, que já está bem evoluído nessa questão, né? Também de calçadas e espaços públicos, né? De ter bastante acessibilidade. Então, aqui na nossa região, a gente vai dar o pontapé inicial, digamos assim, né? Infraestrutura é muito importante. E então, obrigada, gente, pela participação. Qualquer dúvida, questão, vão chamando a gente aí que a gente está acompanhando. Vão compartilhando ali Isso. também, gente, o aviãozinho, coraçõezinho, se vocês estão gostando. Dúvidas na questão de acessibilidade, pensando também na questão ergonômica, que tem a questão de Isso. adaptação da cadeira de rodas também, que muitas pessoas não sabem, né, como fazer uma adaptação de uma cadeira de rodas quando tem ela dentro da empresa disponível tanto para o cliente quanto para os colaboradores. Uhum. É importante, até vou aproveitar, Dani, que a gente está aqui falando sobre isso, mas a questão da ergonomia, a questão da saúde do trabalhador, no trabalho. E é importante falar, por exemplo, que isso está ligado a todas as coisas. Por exemplo, eu vou pegar agora como intérprete de Libras aqui, Dani, mas os intérpretes de Libras, as pessoas vão fazer atuação e as pessoas dizem assim, não, mas é fácil, né? As pessoas não cuidam se tem uma cadeira para o intérprete de Libras quando vai num evento dentro da empresa. A gente tem estudos comprovados de que o intérprete de Libras, à medida que a pessoa está falando ali, a Dani está falando com vocês, automaticamente o meu cérebro, ele tá falando junto, porque eu tenho que mentalizar tudo que ela tá dizendo, transformar ele em sinais, né? Porque tem muitas palavras dentro das Libras que ela não tem o sinal, então a gente tem que usar um sinônimo para que eles possam entender. E aí, automaticamente, se vocês forem pensar, um palestrante sempre tem um copo com água. Olha aí, gente, isso é importante, tá? Sempre tem um copo com água. O intérprete, ele gasta o dobro de saliva de alguém que está falando. Por quê? Porque a gente está mentalizando e a gente está falando também. A gente fala com as mãos, mas o pensamento vai salivando igual. E isso pode parecer simplesmente um detalhe, mas se você tem um colaborador que sabe sinais, se você tem um colaborador que está fazendo... Pegar uma cadeira é importante, ter acesso a um copo d'água para a pessoa ali é importante. A altura de um computador, né, Dani, também na questão da nossa coluna, a digitação, porque tudo isso, ele vai... Se nós hoje estamos bem, quem é, como disse a Alice também na nossa live lá, que a gente não pode também adquirir uma deficiência, né? Então, por exemplo, como intérprete de Libras, eu posso dizer para vocês que eu tenho todo um cuidado para não traduzir mais do que uma hora, porque isso é realmente uma coisa que a gente cuida muito, em função de que eu não quero me aposentar muito cedo, porque o ombro dói muito, você força, aí você precisa de uma atividade com fisioterapeuta mesmo, né, para fazer os movimentos.
Pode, por exemplo, pode dar um problema na mão, enfim, aí tu mexe muito com o computador, não está acessível, né, Dani? Então, isso aí também acaba. E por que o ergonomista fazer esse acompanhamento? Para que a saúde do trabalhador dentro da empresa, só que nosso aqui, ele é voltado para as pessoas com deficiência, e a gente estende para as pessoas que trabalham com esses deficientes também, para que eles saibam como conduzir isso, né? Então, é importante comentar, né, Dani, a respeito dessa questão ergonômica mesmo, né? Se as pessoas trabalham com computador, enfim, tem tudo isso, né? E dentro da empresa também a questão da acessibilidade, desde maçaneta, né, Dani? Torneira nos banheiros. Então, existe uma série de coisinhas que são pequenos detalhes, mas que faz toda a diferença, né? Que mostra que você é. Queria que tu falasse um pouquinho também do nosso projeto, que a gente fez uma avaliação, uma análise, lembra? Lá da UTEC, que eles estão fazendo. Isso aí, para comentar com o pessoal. Gente, vão curtindo, vão compartilhando ali, tá? Deixa eu só comentar aqui. A Milena falou que o desenho universal está sendo utilizado na educação, que traz acessibilidade para os materiais didáticos, né? Que está iniciando, é uma coisa iniciando, né? E, enfim. Então, só trazer dois conceitos, então. A gente falou de ergonomia, acessibilidade. Ergonomia, no conceito mesmo dele, o que que é? Seria a relação do homem com o trabalho, tá? Então, são medidas, posturas, posicionamento, né? Dimensionamentos, enfim, de bancadas de trabalho, de formas de trabalho, para melhorar o desempenho do funcionário ou do trabalhador e também para manter a saúde desse trabalhador. Então, ergonomia é isso, é o estudo em relação ao trabalho. E a gente tem também a antropometria. Isso aí. Esperando a Letícia fazer isso. Terei, porque eu sei que é uma super frase. Então, a antropometria é o estudo da medida das pessoas. Então, num estudo, né, que foi feito na medida das pessoas, foi identificado qual que é o alcance vertical da pessoa se ela esticar o braço para cima. Qual que é o alcance da pessoa se ela esticar o braço para frente. Então, foi feito um estudo disso e se chegou a algumas medidas padrão, que é o que determina as larguras de porta, alturas de mesa, né? Só que, claro, essas alturas, elas vão variar conforme a característica do usuário. Então, eu, Daniela, tenho 1,70 m, eu tenho uma altura de mesa, né? Aí tem, não sei, alguém que tem 1,50 m, é outra altura de mesa, né? Então, tem uma variação aí em relação a essas medidas, buscando realmente a saúde dessas pessoas usuárias do equipamento, né? E daí, Dani, aí tem uma coisa, uma observação só para complementar, tá? As mesas, daí tu imagina as mesas nas empresas, elas não têm como ficar levantando e baixando, né? Por causa da altura. Aí é que veio as cadeiras, que tem a questão da altura em função da altura da pessoa, né? Para se adaptar na altura da mesa. Isso, a gente tem as cadeiras, né? Que é uma coisa já mais usual, mais antiga. E a gente tem a tela do computador também, que varia a altura. Então, isso é bem importante para o usuário de uma mesa com um computador ter essa facilidade e poder, ao longo do dia dele, ter o conforto, né? Porque são muitas horas que a gente fica nessa mesma posição. Até falando, né? Nós aqui da quarentena e o nosso querido coronavírus, né? Que tá aí. Eu aqui adaptei também um home office aqui em casa e eu coloquei uma peça embaixo do meu note para justamente elevar a tela, porque eu senti que na altura da minha mesa a tela do computador foi uma adaptação para um período provisório, mas eu pensei nessa questão em função da minha postura, né? Dor nas costas e tudo mais. Então, isso é bem importante para quem está em home office, né? Tem que dar uma cuidado. E então a Letícia me questionou sobre a questão da UTEC Lab, né?
do projeto que a gente está acompanhando lá. Então, o que aconteceu? Foi desenvolvido um projeto já há uns meses atrás por um escritório de arquitetura. O projeto nossa, vai ficar excepcional aquele espaço. Ele tem uma característica industrial, né? Vai ficar muito bacana. E a gente entrou com um olhar, então, de inclusão, de acessibilidade, né? Pensando, então, que a Semear está sendo incubada, né? Pela Altec Lab. Então, com certeza, nós íamos ter algum funcionário ou receber algum cliente, né? Ou receber algum cliente da Semear lá na Altec. Então, a gente olhou dessa forma aquele projeto. A gente fez um estudo inicial, né? Com fotos e vídeos, enfim, que a Letícia me mandou. Eu não conheço pessoalmente o local, mas foi muito profissional as fotos que a Letícia me mandou, foi muito bom. A gente vai se adaptando, né, e vai aprendendo, porque se a gente quer que a Semear seja uma startup, ela tem que ser, né, Dani, Isso. tecnológica, e ela tem que ser escalável. Então a gente já vai fazendo o quê? Um MVP aí, uma validação, se a gente consegue fazer esse nosso acompanhamento à distância. Vocês imaginem a Semear atendendo uma empresa lá no Nordeste. A Dani vai ter um monte de coisa, ela vai ter que acompanhar, vai ter outros, né, vínculo com alguns arquitetos para fazer esse olhar junto com ela, mas pensa, ela tem que ir a todos os lugares a nível de Brasil para fazer uma avaliação, um acompanhamento, uma modificação, uma sugestão, uma opinião. Então a gente já está validando esse acompanhamento dela à distância EAD, né? E aí a gente está vendo, claro que a gente tem que aproveitar e fazer as melhores imagens, os melhores vídeos, né, Dani? Isso aí. Não, mas é bem importante mesmo esse olhar, porque para a gente poder entender o ambiente existente, né? Que tinha uma série de dificuldades ali no ambiente existente, e eu acredito que a gente conseguiu proporcionar algumas soluções não muito custosas para o empreendedor, né? Então, e que viabilizasse, então, o acesso de PCDs a esse espaço. Então, foi o quê? Cuidar, todos os acessos deveriam estar acessíveis, né? Logo no principal acesso, a gente direcionou um piso tátil bem próximo da porta ali, com um mapa tátil, né? Para o quê? Quando o deficiente visual, ele vai ser direcionado a esse mapa tátil, ele vai conhecer o espaço, né? Tateando esse mapa, e dali ele vai conseguir se locomover. Então, eu não preciso ter piso tátil distribuído em todo o espaço, né? Eu vou ter esse mapa tátil, né? Direcionando o deficiente, né? E nos pontos de troca de desnível, digamos, onde vai ter rampa, onde vai ter escada, aí sim, eu faço uma marcação com o piso tátil para ele saber. Onde tem um elemento que ele pudesse bater a cabeça, também a gente faz uma marcação no piso, né? Mas o que acontece? Com isso a gente consegue reduzir a quantidade de piso tátil e diminuir o investimento, né, do empresário na adaptação do espaço existente. Então, claro que nós, como profissionais, a gente tem que olhar para os dois lados, né? A gente tem que olhar para o olhar do empresário que está investindo, né? Às vezes tem um valor limitado para isso, e a gente tem que olhar para o olhar inclusivo, né? Com o olhar inclusivo, com o olhar do PCD, dentro da legislação e das normas, para poder viabilizar que essas duas coisas casem, que essas duas coisas conversem, né? Então, ali foi um case bem interessante, até está sendo executado, né, Letícia? Uhum. Isso, está sendo executado. Eles estão realizando, e aí nós temos já guardadas as fotos para mostrar também, né, Dani, que a gente vai querer mostrar como ficou lá no nosso evento em dezembro. Isso, a gente já está se organizando para mostrar como que ele começou, como que era antes, como é que ele começou, e aí toda essa acessibilidade que foi feita de adaptação aí. Ó, eu já fazendo português finalizado, gente, não dá. Intérprete de livro, a gente fala e faz sinais. E então a gente tem isso que a gente quer mostrar muito, né, no nosso evento em dezembro, já aproveitando agora que a gente falou sobre isso. Tem aí lá no Simplar, tem 3 inscrições disponíveis
Sim, no nome da Dani, quem está assistindo aqui, até às 14 horas tá lá, eu compro uma e consigo levar mais uma pessoa comigo, podendo então dividir com alguém o ingresso, né? Então é uma oportunidade que as pessoas têm de ter acesso aí a bastante conteúdo, muitos profissionais, valorizando bastante os profissionais da nossa região, porque eu acredito muito que nós temos conteúdo dentro da nossa cidade, nós temos conteúdo dentro do nosso estado, e como nós somos de Caxias, começar por Caxias trazendo o proceder, para nós é motivo de orgulho, né? E tem muitas cidades que já nos disseram assim: ah, por que que não fizeram aqui? Por que que não vem para cá? Inclusive, lá em Santa Catarina foi um dos lugares que eles pediram para nós, porque nós temos sede da Semear em Santa Catarina e uma sede em Caxias. E aí nós dissemos, não, vamos começar por Caxias, né? De lá que nós somos, é a nossa origem. Então, vamos prestigiar a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado. Então, é claro que a gente precisa aí do apoio de vocês também, de todos, na participação desse evento, para mostrar realmente que o estado do Rio Grande do Sul, que a cidade de Caxias do Sul, também está preocupada com a questão da inclusão e que também defende essa bandeira, assim, junto com a gente, né? Isso aí. A Simone aqui também falando, ó, que nas escolas, infelizmente, não temos acessibilidade, né? Então, vejam que é uma situação que a gente precisa defender mesmo essa bandeira, porque tem muito por fazer, né? Mas a gente tem que, né, ir iniciando. Bem legal, gente, a participação de todo mundo. Obrigada aí pelos likes, pelas palminhas. Então, Uhum. E aí, Dani, me conta como é que tá indo agora nesse momento que tu falou que fez o escritório tá fazendo, quer dizer, home office, né, à distância e fazendo os acompanhamentos de projetos aí. Então, conta para nós um pouquinho como é que tá esse momento para ti, como é que tá sendo agora também, porque eu acredito que dá uma baixada também nos atendimentos dessa questão da arquitetura, né? Na verdade, hoje eu trabalho numa construtora, né? Então, a gente está correndo bastante com muitos projetos para desenvolver. Então, hoje eu não tenho baixa no meu trabalho. Então, eu estou trabalhando full time em casa, com um filho pequeno em casa. Então, não está muito fácil, mas está melhor do que eu imaginava, né? É um período que a gente está tirando para crescer e aproveitar a família, né? Aproveitar muito a família. Estou fazendo receitas de bolos e tudo mais, coisas para também ser feliz, né? Vamos ser felizes, comer. Vê isso no Instagram. Vê no Instagram. Isso. Eu vejo lá culinária, ó. Isso aí. Botando em prática. Isso. E, enfim, então a gente está aproveitando esse momento realmente para crescer, né? Trabalhando bastante, estudando, né? Estou estudando bastante essa questão das legislações e tudo mais para poder oferecer o melhor serviço, né? A melhor solução para o empresário que, enfim, vier a contratar a Semear e vier nos contratar para esse serviço. Então, é sempre uma busca de aprendizado, né? A inclusão realmente nos encanta, a gente acaba fazendo parte enfim, com muita vontade, com muita gana de fazer as coisas acontecer. Então, é bem legal. Tá bem legal. E a gente tá se adaptando, inclusive, na live, né? Deixa eu compartilhar também com vocês que ontem, no fim, eu não sei quem estava junto com a gente, se estiverem aí, se vocês lembram disso, a Carol disse que ela era surda e que ela estava na nossa live, estava acompanhando. E aí, no final, quando encerrou, a primeira mensagem que chegou no meu WhatsApp, vocês não vão acreditar, foi ela que me mandou dizendo que ela tinha amado acompanhar a live ao vivo. E aí, hoje também, quando eu fui compartilhar com alguns amigos aí as lives que iam ter hoje, teve 2 surdos que me mandaram assim: é live, eu não posso assistir. Aí eu tenho que esperar depois. Aí eu coloquei, não, é live e tem tradução. Mas aí ele perguntou, mas como tem tradução? Aí eu falei, não, isso é intérprete de livro. Ah, então eu vou assistir. Então, tipo,
legal, eles estão se motivando. Realmente, a gente está preocupado, e é o time todo da Semear que está preocupado com a inclusão, na questão da audiodescrição, para a gente não ficar só uma fazendo audiodescrição, né? O grupo disse, eu acho que nós podíamos se desafiar e nós mesmos fazermos a audiodescrição. Então, eu acho que isso mostra o quanto nós estamos engajados ali e unidos, né? Tem muita gente mandando mensagem, parabenizando as lives, que estão dizendo que tem muito conteúdo, muita coisa legal. E falando em conteúdo, Dani, se tu quiser compartilhar alguma coisa, alguma dica para as pessoas poderem sentir um pouquinho, o que elas podem observar dentro da casa delas, ou no trabalho delas, se elas quiserem fazer uma retomada aí de pensamento aí, tipo, pensando assim, poxa, será que se fosse uma pessoa cadeirante, aonde eu trabalho, ela conseguiria? Eu acho que só fazer uma mentalização, uma reflexão sobre isso, eu acho que é bem válido, mas eu gostaria que tu fizesse esse direcionamento para o pessoal, pode ser? Pode. É assim, gente, a gente olhar para o nosso espaço físico ao nosso redor, né? Se a gente pensar ser um cadeirante, não é tão difícil a gente identificar as necessidades dele, né? A gente tem que fazer um olhar de empatia, né? De se colocar no lugar dele e identificar aonde ele precisa chegar e como que ele vai chegar, né? Eu até depois acompanho nossos stories aí da Semear, Letícia, o meu é Longoni Dani, e que eu vou postar algumas situações de investimento, por exemplo, de uma rampa, que é assim, tu olha, qualquer pessoa leiga consegue identificar que um cadeirante não vai subir aquela rampa sozinho, porque ela é inviável e houve um investimento nela, né? Então, são pequenas coisas, pequenos pensamentos, né, que a gente tem que cuidar. Mas a gente pode olhar para o nosso espaço físico, por exemplo, os acessos. Como estão os nossos acessos? As larguras, né? Para um cadeirante, o ideal seria no mínimo 80 centímetros. Então, como está o acesso da sua empresa, né? Tem escadaria, degraus, né? Como que tá essa rampa, né? Os corrimãos, né? Que tem na lateral. Eles digamos, tem que ter duas pegas, né? Tem que ter uma pega mais alta e uma pega mais baixa, justamente para o cadeirante ou para o portador de nanismo, por exemplo, né? Então, como tá os corrimãos? Como tá o banheiro? O banheiro da minha empresa, ele é acessível, né? O cadeirante, ele consegue entrar no banheiro, consegue fechar a porta, fazer o giro da cadeira dentro do banheiro, né? Se colocar do lado do vaso, chegar, se aproximar próximo da pia para lavar a mão, ele consegue fazer tudo isso? Então, são essas avaliações, assim, eu vejo esses pontos como primordiais, assim, para um estabelecimento comercial. Até teve um colega aqui que ele comentou que ele chegou num bar e tinha na porta que tinha um banheiro acessível, né? Quando ele entrou, ele de cara, ele identificou que não teria essa possibilidade. Então, que não teria como um cadeirante utilizar aquele banheiro em função das dimensões, né? Então, a gente tem que ter um cuidado também em relação a isso. Mas eu penso que se a gente olhar para os nossos estabelecimentos com esses pontos que eu comentei, que são de acesso, né, rampas, né, escadas e o banheiro, são situações, digamos que primordiais e que a gente precisa olhar primeiro, né, para poder proporcionar acessibilidade para essas pessoas. Muito bem, olha aí, eu falei que era conteúdo, gente. Eu tô falando que é conteúdo. A gente está aí dividindo com o grupo e com todas as pessoas, e muito, muito, muito obrigada aí por estarem participando. Eu tô aqui sinalizando, eu sinalizo o que eu falo, daí eu sinalizo a Dani também, né? E a gente está aqui se adaptando. Enfim, a gente agradece muito a compreensão de todo mundo. Deixa eu ver aqui, Dani, quanto tempo ainda... Oh, meu Deus. A acessibilidade do meu celular é algo incrível. Já vou comentando quem está me mandando o WhatsApp, se está por aí. As pessoas, gente, eu tô com um problema no meu telefone e eu vou ter que resolvê-lo, porque o bonito caiu e eu não consigo acessar muitas coisas. Então, às vezes, eu tenho aqui um pequeno probleminha. Opa, aqui.
Deixa eu ver quanto tempo a gente tem aqui, Dani, que daí eu já consigo acompanhar. Acho que eu Nós temos ainda mais uns 5, 6 minutinhos. Dá para aproveitar aí, pessoal. Podem compartilhar, podem conversar, escrever para nós aí, fazer perguntas para Dani, que eu acho que é bem importante, né? eu só fazer mais Deixa eu um só... comentáriozinho também que eu tinha anotado em relação ao desenho universal, né? Uma coisa também que a gente pode observar que nas casas mais antigas eles utilizavam muito aquelas maçanetas de bola, sabe? Que era tipo uma bolinha assim. Então tu tinha que ter a mão com bastante força, né? A pega nos dedos para poder girar a maçaneta e abrir a porta. Hoje, isso já foi, na verdade, discutido, adaptado. As maçanetas, elas estão mais ergonômicas. E a pessoa que, por exemplo, não tem a mobilidade no pulso, no braço ou nos dedos, ele consegue, apoiando o braço, ele consegue abrir a porta. Então, a mesma coisa pode acontecer numa torneira, né? Tem aquelas torneiras automáticas que, no girar, de repente a pessoa com um problema na mão não consiga. Mas ela pode ou ter uma alavanca ou ter aquele sistema automático, né? Para poder acessar a torneira. Então, vejam que são pequenas coisinhas do dia a dia que para nós, que a gente, né, não tem nenhuma deficiência, parece simples, mas para o cadeirante inviabiliza uma situação bem básica do dia a dia. E hoje, no coronavírus, né, que a gente precisa lavar muito a mão, né, inviabilizaria a limpeza das mãos, a higienização das mãos dessas pessoas. E que vem de encontro ao encontro. Gente, eu tô me corrigindo com isso, eu não acredito que eu tô me falhando nesse salto. Mas que a nossa temática do nosso evento é a questão de que a invisibilidade não é algo que a gente, ou melhor, não é mais uma opção para nós, não é uma opção, né? A invisibilidade não é uma opção para nós, para o nosso time, em função do que, gente? Justamente porque esses acessos, vamos pensar juntos, né? Que nem, não lembro quem foi que falou ali antes sobre o cinema. Mas uma família que tem uma criança que é criança, que tem nanismo, vai levar a criança no cinema? Legal, fácil, né? Pega no colo, é uma criança, ninguém vai, né? Tá tudo certo. Agora, um adulto que tem nanismo, pensa aí com o grupo de amigos, pensa como ele vai se sentir, ele ter que ser carregado no colo, para ser colocado na cadeira para assistir um filme. Sabe? Então, assim, quantos lugares que a gente fala assim, tipo, que estão adaptados, por exemplo, para o nanismo. Um banheiro, se tem um tablado para ele subir para lavar as mãos, entende? São pequenos detalhes, e dos detalhes é que o negócio toma uma proporção de uma marca com inclusão, né? Que são os pequenos detalhes que faz o movimento das coisas acontecerem. E aí, se eu não tenho um espaço acessível, por que eu vou ir lá? Claro. Se eu não posso chegar lá, por que a minha família vai ir? Então, então eu tenho que ficar em casa e a minha família vai. Uhum. Quantas pessoas que adquirem a deficiência e depois têm que adaptar a sua casa? Tem quantas pessoas que eu sei que tem coleguinhas que tem deficiência e as mães não conseguem convidar o colega para ir na casa dela, porque a casa dela não é adaptada. Quantas pessoas a gente conhece que a gente adoraria, mas os nossos prédios, os nossos estabelecimentos, os edifícios, são pequenos detalhes, mas que fazem muita diferença para a visibilidade dessas pessoas. E é por isso que a Semear vem com esse contexto, com um contexto de mostrar que os espaços, sim, podem ser acessíveis, que tem um investimento, esse investimento a gente vai fazer de acordo com o que a pessoa pode, né? A gente pode fazer um planejamento e à medida que tu vai modificando as coisas, tu vai tendo selos e marcas daquilo que você já está acessível. Nós temos o Hotel Personal em Caxias, que a gente está fazendo acompanhamento em função que ele já em Caxias do Sul, um hotel que já está
praticamente adaptado. Tem alguns detalhezinhos que são coisas básicas. Inclusive, por exemplo, ter uma pessoa que sabe Libras dentro do estabelecimento é mostrar que ele é acessível. Então, assim, é exatamente isso que a gente queria trazer dentro dessa live, né, Dani? Falando da importância dessa questão desse acompanhamento, de ter um arquiteto acompanhando, porque eu sempre brinco, né, que a gente precisa fazer uma roupa, a gente precisa de costureira, né? A gente precisa do desenhista, do estilista e a mesma coisa. Nós estamos acabando, gente! Dani, valorizar os profissionais.